No programa Hora Extra dessa semana, você confere os seguintes destaques. Justiça do Trabalho Goiana chega à reta final de pagamento de ação milionária contra a rede de hipermercados. Reforma trabalhista. Operadores do direito avaliam que o momento é para cautela, reinvenção e vigilância. E no bloco de entrevistas, o advogado Joaquim Cândido fala sobre os aspectos sociais e jurídicos dos transtornos mentais no trabalho. Aguardamos você! Olá, o Hora Extra está começando com as seguintes informações para você. Justiça do Trabalho Goiana chega à reta final de pagamento de ação milionária contra a rede de hipermercados. Reforma trabalhista. Operadores do direito avaliam que o momento é para cautela, reinvenção e vigilância. E no bloco de entrevistas, o advogado Joaquim Cândido fala sobre os aspectos sociais e jurídicos dos transtornos mentais no trabalho. O Hora Extra está começando agora. Justiça do Trabalho Goiana chega à reta final de pagamento de ação milionária contra a rede de hipermercados. A fase mais difícil do processo foi encontrar os mais de 2.000 trabalhadores para realizar o pagamento. Confira! O processo contra a rede de hipermercados já gerou tanto documento que ocupou um armário inteiro na 2ª Vara de Trabalho de Goiânia. São 280 volumes. A ação trabalhista foi ajuizada em 2007 pelo Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Goiás, o SECOM, que representa 2.030 ex-empregados do Carrefour. Eles exigiram na Justiça do Trabalho o cumprimento de convenção coletiva, como o pagamento de horas extras, triênios, quinquênios, além de adicionais de quebra de caixa. O juiz que atualmente conduz o processo conta que, após vários recursos, em 2013, a rede de hipermercados foi condenada a pagar o valor de aproximadamente 5,8 milhões de reais aos trabalhadores. O dinheiro foi depositado em conta judicial e não pôde ser repassado imediatamente. Em 2013, o Carrefour deposita o valor da condenação e o valor foi esse, o valor originário, mais ou menos 5 milhões um pouco mais de 5 milhões de reais. E aí passou-se a fase de definição de quem receberia o crédito. E essa fase foi uma fase difícil, houve muitos recursos, recursos chamados agravos de petição, recursos não só do sindicato autor, que queria também modificar o rol, inicialmente o rol estabelecido de substituídos pela Justiça, mas também pessoas individualmente pleitearam a sua inclusão no rol, e tudo isso gerou recursos, e esses recursos foram sendo tratados inicialmente, os pleitos eram inicialmente decididos pela vara, pela 2ª Vara, e depois os recursos encaminhados ao tribunal. Quando julgados todos esses recursos, isso levou um tempo razoável, que se passou para uma nova fase, que era a definição do valor que cada um dos substituídos deveria receber. Quando o dinheiro começou a ser liberado no início deste ano, o valor atualizado chegava a 7,6 milhões. Mas com a dedução de custas, honorários advocatícios e contribuições do INSS, a quantia reduziu para 5,6 milhões. Depois de 10 anos de processo, o pagamento dos ex-empregados do Carrefour começou a ser feito no último mês de junho. Até agora, cerca de 80% dos beneficiários já receberam o que reivindicavam na Justiça. E os valores variam. Há trabalhador que recebeu um valor pequeno, de aproximadamente R$ 30, mas há também quem ganhou 118 mil com a ação. Ainda segundo o magistrado, a parceria com a Caixa Econômica Federal contribuiu para repassar os créditos aos beneficiários. Mas todo esse trabalho ainda deve demorar para ser concluído. A gente pode dizer que está na fase final, embora é preciso entender que a fase final não é algo rápido também. Por quê? Num primeiro momento foram pagos, e aí é preciso destacar e agradecer o trabalho da Caixa Econômica Federal, a parceria da agência da Caixa que funciona aqui no tribunal, a gerente da Caixa e os servidores da Caixa foram muito diligentes e cooperaram muito, porque nós tínhamos 2.030 pessoas para atender, e isso é um número muito grande para qualquer agência bancária. A Caixa, então, levantou
o nome das pessoas que estavam no rol de substituídos, que tinham contas, e nós conseguimos fazer o pagamento de cerca de 1.000 pessoas com uma única atividade de transferência, ou seja, num único momento a gente conseguiu realizar o pagamento imediato de cerca de 1.000 pessoas. Ficaram, então, cerca de 1.030 pessoas para a segunda etapa. A segunda etapa está sendo feita. E de que forma? O sindicato encaminha as pessoas aqui para a vara, as pessoas também beneficiadas que tomam conhecimento desses pagamentos podem se apresentar no balcão da vara e trazem os seus dados bancários. E nesse trabalho a gente já conseguiu atender em torno de 700 pessoas. Então, hoje a gente já conseguiu pagar cerca de 1.700 pessoas daquele rol de 1.030. Então, a gente pode dizer que está numa fase final. Operadores do direito discutem principais mudanças na CLT em simpósio sobre reforma trabalhista. O evento, realizado pelo Instituto Goiano do Direito do Trabalho, reuniu no auditório do Fórum Trabalhista servidores, magistrados e advogados. O objetivo foi discutir as mudanças na legislação e ampliar o debate sobre o assunto. Bom, nós estamos passando num momento realmente de muita transformação, né, na esfera trabalhista. A reforma trabalhista ela alterou praticamente 100 artigos da CLT. E o profissional, os operadores do direito, eles têm que realmente fazer uma atualização em todos os aspectos. O ministro Douglas Alencar, do Tribunal Superior do Trabalho, participou do simpósio e falou sobre a relação dos sindicatos e as negociações coletivas. Bem, a reforma trabalhista trouxe uma série de inovações que alcançam essa autonomia negocial coletiva. De fato, em vários momentos, o sindicato foi afastado da negociação coletiva. Matérias que antes apenas poderiam ser objeto de negociação coletiva, agora podem ser negociadas também de forma individual. Há, por outro lado, disposições novas que permitem compreender o que pode e o que não pode ser negociado, e isso, a meu sentir, representa avanço na medida em que afasta a insegurança jurídica em torno do objeto possível das negociações coletivas. O simpósio teve inscrições limitadas a 200 participantes. No entanto, para aumentar o número de profissionais atingidos, todo o evento foi transmitido em tempo real para as varas do interior do estado. Entre os palestrantes estava também um representante do Ministério Público do Trabalho, que acredita que a reforma pode colocar em risco alguns direitos dos empregados. A negociação, quando ela está em igualdade de condições, é tranquila, só que a gente sabe que a igualdade de condições não existe. O trabalhador é muito mais fraco para negociar, sindicatos têm que se fortalecer, então com sindicatos fracos e trabalhadores sem conhecimento da legislação, é difícil essa negociação. Então não há um parâmetro de forças, né? Então é preciso que o próprio MPT entre para poder equilibrar essa força. A reforma altera mais de 100 pontos da legislação trabalhista e é exatamente por ter tantas mudanças que os profissionais que trabalham com o direito do trabalho precisam se atualizar constantemente. A mudança legislativa impacta vários princípios clássicos do direito do trabalho. O princípio da imperatividade, da indisponibilidade, da continuidade da relação de emprego. Então a gente tem várias mudanças na reforma que vão impactar a cultura quanto ao uso do direito do trabalho, de como nós vamos desenvolver essa disciplina. Isso que eu acho mais importante nesse momento, a gente perceber que estamos num momento de inflexão, né? Que a reforma não é necessariamente ruim, né? Mas ela traz mudanças que a gente tem que se adaptar e trabalhá-las de forma a não termos um retrocesso social. E eu acredito que isso é possível, eu acredito que a gente possa evoluir com essas mudanças que estão chegando. No próximo bloco, o advogado Joaquim Cândido fala sobre os aspectos sociais e jurídicos dos transtornos mentais no trabalho. Fique com a gente. Numa sociedade em que o trabalho ocupa grande parte de nossas vidas, sendo muitas vezes o maior referencial de quem somos, considerado não apenas meio de sustento, mas de inclusão social e de promoção da dignidade, ainda está o trabalhador distante da ampla proteção de seus direitos fundamentais, principalmente no que se refere à segurança e à saúde.
Nesse sentido, é crescente e visível a incidência dos transtornos mentais como causa de afastamento do trabalho, tema que desafia os operadores do direito e a própria Justiça do Trabalho. Para falar sobre as implicações sociais e jurídicas dos transtornos mentais no ambiente de trabalho, nós conversamos hoje com o advogado Joaquim Cândido. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês. Doutor Joaquim, a que se deve o aumento crescente dos transtornos mentais no trabalho no Brasil? Pode-se dizer que é o resultado de uma organização de trabalho que explícita ou implicitamente agride o trabalhador? Márcia, esse ponto é o ponto crucial dos transtornos mentais. Além das novas relações de trabalho existentes que vêm a cada década, vem crescendo no Brasil, mas o fato gerador principal do transtorno mental, sem dúvida nenhuma, é a fase econômica que se encontra o Brasil. E te explico. Primeiro, para o lado do empregador, das empresas, né? As empresas que agora, com a situação econômica que estão passando as empresas, com a grande quantidade de tributos, né, que para elas são impostos, né, algumas empresas, não falo todas, faz a opção, não a única, mas uma opção de enxugar o quadro de funcionários, né? Enxugando o quadro de funcionário para se manter no mercado, né, para continuar tendo a concorrência no mercado, e manda o empregado embora. Com isso, o que o empregador tem que fazer? Ele tem que gerar novas metas, né, para o empregado, cumprir essas metas, às vezes metas incansáveis. Os que ficam, no caso, são sobrecarregados. Os que ficam são sobrecarregados. Eles têm que, às vezes, fazer o papel de um ou de dois funcionários de anteriormente. Então, o que acontece? As metas são amplificadas, a jornada de trabalho ela se torna excessiva, exaustiva, né? Então, essa opção da empresa enxugar e ampliar a tarefa do empregado gera, né, é um fato gerador do transtorno mental. Por outro lado, tem o empregado, né, que devido à crise econômica também que o país está passando, ele não pode deixar, ele pensa, né, também não é a única opção dele, mas ele faz a opção de permanecer no emprego e obedecer ou acatar essas imposições feitas pela empresa. E é isso aí que, com certeza, isso vai levar ele ao transtorno mental. Quais são os principais transtornos psíquicos que causam incapacidade para o trabalho aqui no Brasil? Olha, atualmente, na Justiça do Trabalho, nós, advogados militantes na Justiça do Trabalho, deparamos com os transtornos de humor, como a depressão, transtornos neuróticos, que é a síndrome do pânico, o estresse pós-traumático, né? O uso de substâncias psicoativas, como o empregado começa a usar o álcool, começa a usar drogas, então se torna um dependente de álcool, de droga, que também é considerado um transtorno mental. Certo. O nexo da causalidade entre as doenças psíquicas e a atividade desenvolvida pelo trabalhador é um grande desafio a ser enfrentado pelos profissionais do direito e pela própria Justiça do Trabalho. Como é que pode ser feito isso? Esse aí é o grande desafio para todas as partes que compõem o processo, tanto para o empregado, quanto para o magistrado, quanto para o empregador. Mas no sistema em geral, simplificando, todos nós temos subsídios, né, que são perícias, o requerimento de perícia médica, né, por parte do tribunal, não estamos falando da perícia previdenciária ainda, a perícia médica por parte do tribunal, por um profissional adequado, que é um médico psiquiatra, que irá relatar, né, se esse empregado tem o transtorno, qual o percentual de perda laboral desse empregado, e esse subsídio, esse laudo, vai servir de subsídio tanto para as partes, como para convencimento do juiz também. Entendi. Mas de quem é a responsabilidade da comprovação desse nexo causal? No nosso ordenamento jurídico,
sempre quem alega, né, o autor, por exemplo, quem alega tem o dever, a obrigação de provar. No caso da Justiça do Trabalho também, que em grande parte, às vezes, quem tem que provar é o empregador da inocência, vamos dizer. Nesse caso específico, a prova, então, é feita pelo empregado. Na maioria das vezes, é do empregado. Ele que tem que provar que está acometido pela doença, né, pelo transtorno mental, e provar ainda o nexo causal, né, que essa doença se originou da atividade que ele está praticando, da atividade laboral dele. E a perícia é suficiente para fazer essa comprovação? Não. A perícia ela é um subsídio só. O magistrado, ele através, pela busca da verdade dos fatos, ele ouve as testemunhas, colhe os depoimentos, né, e assim forma a convicção dele para sentenciar. Tanto testemunhas do empregado como a testemunha do empregador. Ok. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre transtornos mentais no trabalho. Voltamos em instantes. Esse está de volta hoje conversando com o advogado Joaquim Cândido, que fala sobre as implicações sociais e jurídicas dos transtornos mentais no trabalho. Doutor Joaquim, nós já falamos um pouco sobre a questão, mas eu gostaria de convidá-lo e convidar também o telespectador para assistir uma matéria que contextualiza o nosso assunto. Vamos lá? Vamos lá. Os transtornos mentais relacionados ao trabalho são um mal invisível e silencioso, mas que vem sendo detectados há anos pela Previdência Social como causa de afastamento do trabalho. Em 2016, o número de trabalhadores que receberam auxílio-doença acidentário, benefício em que o INSS identifica que a doença foi provocada pelo trabalho, subiu 4,67% em relação a 2015, atingindo 2.670 pessoas. Transtornos de humor, como a depressão, transtornos neuróticos, como a síndrome do pânico e o estresse pós-traumático, por exemplo, além do uso de substâncias psicoativas, como o álcool e as drogas, são os principais transtornos mentais que causam incapacidade para o trabalho no Brasil. Com a proposta de dar visibilidade ao problema, o programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho o elegeu como foco de sua atenção prioritária em 2017. Bom, nós vimos aí que a preocupação da sociedade, do judiciário é muito grande com relação à questão. Tanto é que o CJT elegeu esse assunto, a questão das doenças mentais, do transtorno mental no trabalho, como o foco do programa, da divulgação que será feita esse ano, não é isso? Mas eu faço a seguinte pergunta. Lá nós vemos que a pessoa que é diagnosticada, ela tem o apoio do INSS. Mas é possível também falar-se em indenização por dano moral em razão das doenças mentais? Sim, Márcia. Essa perícia que a gente falou anteriormente, solicitada em requerimento inicial, pela inicial do autor, e ela é deferida pelo juiz, esse laudo que traz, que vem para os autos, vem para a audiência, ele já traz lá o índice de incapacidade laboral do reclamante. E se ele tem um transtorno mental. E, às vezes, ainda traz se houve o nexo causal. Com isso, né, e comprovado isso, o nexo causal e a perda laboral, né, ou seja, o prejuízo ao trabalhador por conta desse trabalho? Desse trabalho, da atividade que ele exerceu. A ele, sim, é devido o dano moral, bem como um pensionamento vitalício que é calculado em cima desse índice apontado pelo perito, no caso, perito médico. É possível falar em nexo epidemiológico em relação aos transtornos mentais? Sim, mas esse aí é um grande ponto, uma grande inovação que teve pela Lei 11.430 de 2006, que trouxe para nós do direito que a própria perícia, não aquela perícia requerida pelo juiz, mas a perícia feita pelo INSS, pela Previdência, ela constatada
a doença, né, o transtorno mental, ela já, por si só, ela já sugere ao juízo que há o nexo causal. Nesse ponto, voltamos lá atrás. Aí a inversão do ônus da prova. Quem tem que provar agora que o empregado, que era o empregado que tinha que provar, agora quem tem que provar é o empregador. É a empresa ou o empregador, É o né? empregador. Com 3 formas que ele pode exercer, né? Culpa única e exclusiva do empregado, que ele foi culpado por ter aquele transtorno mental, por fato de terceiros ou por motivo de força maior. Sem essas 3, ele não consegue provar. Há situações em que a atividade exercida pelo empregado pode afetar ainda mais e provocar o transtorno mental? Sim, nós tratamos isso aí na Justiça do Trabalho como a concausa. Por exemplo, um funcionário, um empregado, que ele tem a propensão à depressão, no caso. E é diagnosticado, né, pelos seus superiores que ele tem essa propensão, que ele ficou mais triste, ele foi encaminhado para a Previdência falou para trocá-lo, retomá-lo, Mudar o posto de trabalho dele, né? E isso não foi feito, né? Então, nesse laudo pericial agora do juiz, né, vem a conclusão também que ele tinha a predisposição à doença, mas que ela foi agravada pelo exercício da função e por inércia da empresa também. E o judiciário tem decidido como? Nesses casos também a indenização moral e o pensionamento vitalício, mas agora com uma certa proporcionalidade, não tão qual a doença, não 100%. Nós entendemos agora que vai vir uma proporcionalidade menor, né, menos agravante para o empregador. O que poderia ser feito para amenizar ou diminuir os casos de transtorno mental no trabalho? A fórmula é muito fácil, né? O empregador, ele tem que ser mais, humanizar a relação do empregador com o empregado. O empregador passar a ver o empregado com um lado positivo, como um parceiro. Então, se ele viu ali que o empregado dele está passando por uma dificuldade, não está mais triste, não, vou encaminhá-lo com um tratamento, né? Ele tem que ter o contato direto, né? Se o reclamante, o trabalhador, fez essa reclamação ao seu encarregado superior, tome as providências. Então, o ideal é que a empresa também tenha políticas, né, para diagnosticar essa situação e tentar socorrer. Exatamente, que é a prevenção, né? Não tem outra ação preventiva. E no caso do empregado, agora tirando um pouco a culpa da empresa, o empregado, como eu disse lá no início, que ele fez a opção de ficar no emprego após a empresa estipular aquelas metas, mesmo com a redução de trabalhadores, eu acredito e tenho certeza disso, que o empregado, ele não pode fazer essa opção. É melhor ele pleitear na justiça, caso for o caso, uma rescisão indireta, ou se não, pedir uma demissão. Ele não pode pensar só no momento dele, que tem que gerir ele, ou ele próprio, ou o sustento da sua família. Ele tem que pensar que se ele continuar naquela função, ele vai ter um transtorno mental, aí sim ele vai estar incapacitado totalmente para o seu próprio sustento e para a família. Então, o empregado também, ele tem que ter a consciência dele. É verdade. Eu conversei com o advogado Joaquim Cândido sobre as implicações sociais e jurídicas dos transtornos mentais no trabalho. Doutor Joaquim, mais uma vez, obrigada por sua presença aqui no Hora Extra. Eu que agradeço e estou sempre à disposição, nós e todos os membros da AGATA, Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado de Goiás. Estamos à disposição de vocês. Obrigada. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada por sua atenção e até a próxima semana. Mais informações sobre o TRT de Goiás você acompanha nas redes sociais e também na Rádio TRT Goiás. Até a próxima semana.